A curva da evolução da produtividade da soja surpreende a cada safra. A evolução genética, a partir de muita pesquisa, cruzamentos e evolução, oportunizou que a soja saísse de 30 sacos no início da década de 90 para 59 sacos, hoje em 2025, segundo dados oficiais. O estado da Bahia, nesse ano, por exemplo, conseguiu a incrível média de 68 sacos por hectare, algo muito notável. Com esses dados, podemos verificar que a produtividade da soja praticamente dobrou nos últimos 30 anos. Mas afinal, como é desenvolvido o melhoramento genético? Qual o seu poder? É possível prever onde que nós podemos chegar? O episódio de hoje vai proporcionar uma viagem a você na linha do tempo da evolução produtiva da soja. Eu sou o Thiago Strobel, sou diretor comercial da Strobel Sementes e hoje tenho a honra de receber aqui o engenheiro agrônomo e mestre em fitopatologia Marcos Noril Matsumoto, o Noril, para esse episódio especial sobre a evolução genética na perspectiva do pesquisador. Seja muito bem-vindo, Noril. Eu queria que você se apresentasse para quem nos assiste, para quem nos ouve. Conta um pouco quem é que é o Noril. Bem, primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite, Thiago. Meu nome é Noril, acho que eu já estou há muito tempo no mercado. Comecei como estagiário em 82 na FT, com o Dr. Francisco Terazawa, que foi uma senhora escola para mim, que me deu as primeiras oportunidades. E de lá eu trabalhei muito tempo com a FT, trabalhei praticamente 10 anos na FT, lá nos idos de lançamento das cultivares antigas, Abiara, Manacá, FT10, FT5, uma série de cultivares que foram extremamente importantes, que era o início do processo de melhoramento há muito tempo atrás, que era basicamente Embrapa e FT. E depois disso o programa foi vendido para Monsanto e eu entrei na Monsanto como melhorista e depois assumi a vaga de gerente de pesquisa Brasil, na área de melhoramento. Depois eu saí da Monsanto e trabalhei na GDM por 9 anos, liderando o programa de pesquisa da GDM, levando a empresa do market share que ela tinha na época, que eu entrei com 20%, e hoje está essa gigante que está aí no mercado. Então, a gente vem acompanhando a evolução do melhoramento desde a década de 80. Só para vocês terem noção, primeiramente, que me chamou a atenção, que na década de 80 era menos de 2.000 quilos, era 1.800 e poucos quilos, não chegava a 2.000 quilos. E hoje já estamos com produtividade média próxima a 3.600, quase 60 sacos como média Brasil. Regiões produzindo a mais, sim, mas mais do que isso, tem diferenciais absurdos aí no meio. Tá? E hoje, a média da Bahia, 68, lindo, maravilhoso, porém, vários produtores fechando como média 80 sacos na área toda, alguns chegando a picos de 100 sacos. Pronto. Isso é um absurdo que eles podem conseguir, só que tem muito trabalho, não só da área de melhoramento, mas o melhoramento associado a uma série de inovações tecnológicas, desde plantio, desde colheitadeira e tudo mais, que está dentro do processo de uso de biológicos, produtos e tudo mais. Então tem toda uma cadeia envolvida. Melhoramento é um dos elos, com certeza um elo extremamente importante, porém tem que ter outros elos ligados junto. Melhoramento sozinho não resolve tudo. Certo. O senhor falou que começou em 82 sua carreira. Como que era o melhoramento genético nessa época no Brasil? Quais eram as principais dificuldades que vocês encontravam? Como que você participou desse processo, desse começo, né? Que a soja ainda avançava no Centro-Oeste, no Brasil, ia crescendo? Bem, quando eu entrei em 82 fazendo estágio na FT, primeiro que eu conheci pessoas completamente fantásticas. Eu conheci o Dr. Romeu Kiel da Embrapa e o Francisco Terazawa, o melhorista deles, o Kamikoga. Foram os caras que me ensinaram o básico de soja com eles. E os problemas eram completamente diferentes, completamente... Não dá para comparar com o mundo de hoje. Antes tinha um problema de cercospora sojina, pústula bacteriana, coisas assim que hoje ninguém nem sabe o que é. Os problemas de... A fronteira agrícola... que eu quando comecei era em Tangará da Serra. Eu falei, nossa, tem soja em Tangaré, Desciolândia, tem louco abrindo fazendas em Desciolândia, no Mato Grosso. Gente, isso foi onde que a gente começou. A dificuldade era, soja tem que dar altura, senão a colheitadeira não consegue colher, a vagem vai estar no chão. Alguém pensa, lembra disso hoje? Ninguém nem sabe o que era enfrentar isso.
Então tem uma série de dificuldades, de diferenças. Tá? Na época que eu comecei melhoramento, era 10, 12. Na fase inicial, chegava até quase 15 anos para você lançar uma variedade. É um tempo absurdo hoje falar em 15 anos, 12 anos, para o produto comercial chegar na mão do agricultor. Mas esse era o processo na década de 80. Porque basicamente eram órgãos públicos, eram basicamente Embrapa, a OCEPAR não era nem Codetec na época, e a FT começando o processo de melhoramento como uma única empresa particular fazendo melhoramento genético. Isso antes da lei de criação de proteção de cultivares. Após a proteção de cultivares veio algumas mudanças que aí trouxe novos players para esse jogo, isto é, as multinacionais e outras empresas. Existe a gente tem uma série de fatores que levam a gente a produzir. A gente falou em 100 sacos, recordes de produtividade. Quanto que o melhoramento, quanto que ele está inserido nisso? Quanto que ele representa dentro da produção? Vamos lá. Primeira coisa que todo mundo tem que entender. Melhoramento é uma coisa contínua. Tem que ter consistência e continuidade. Se você levar em principal ganho que a área de melhoramento visualiza é ganho genético ano a ano. Esse é o primeiro ponto. Geralmente, melhoramento genético, como média, ele ganha entre 1 e 1,5% ao ano. É nada. Me desculpa. Quando você fala 1,5%, é nada, Noril. Sim, mas com a constância em 10 anos, isso te dá entre 10% e 15%. Daí, em média, 50 até 60 quilos por ano. Ó. E se você juntar isso ao longo de 10 anos, estamos falando em 10 sacas a cada 10 anos. Entre 8 e 10 sacas. Se você vê a média histórica, desde a década de final dos anos 70 para frente, se você picar cada 10 anos, a média é de 8 até 10 sacos de ganhos de produtividade. Parece pouco, mas é muito pela constância que você vem. E mais do que isso, você tem que associar uma série de características que vai mudando ao longo do tempo. Só para dar um exemplo bem simples. Quando foi lançada aqui no Rio Grande do Sul algumas cultivares, elas estavam no limite de porte. Pronto. Você tinha Apollo. Vocês gostavam dela? Com certeza, sim. Vocês gostavam. Porém, ela estava no limite de porte, era um material baixo. Hoje, quem planta Apollo ainda? Poucos. Mas hoje, ela já tem várias áreas com problema de acamamento. Por quê? Vocês automaticamente melhoraram o nível de fertilidade. Vocês ajustaram muita coisa na parte de cultivo, de fitotecnia. Então, o melhoramento tem que acompanhar todo esse processo. Esses são cuidados que você tem que ter para você ajustar um programa. Outro exemplo bem clássico, para quem não é do Sul, eu sei que o programa é mais aqui voltado para o Sul, mas só para vocês entenderem. Na Bahia, uma cultivar que foi extremamente importante foi uma cultivar 9144 da Monsanto. Só que ela é do grupo 9.1, extremamente tardia. Você tinha que usar regulador de crescimento para segurar o porte dela e conseguir produzir. Hoje, as cultivares lá hoje está entre 8,2 e 8,3 preferencialmente. Você economizou aí 15 dias de ciclo no mínimo. E perfil de produto diferente, com menor porte em relação a 9144, não só ciclo e tudo mais. Então, o melhoramento tem que ter um contexto muito amplo. Não é só buscar produtividade, mas buscar produtividade atenuando pequenos ajustes ou fazendo pequenas correções de rumos o tempo todo. Certo. E o melhoramento genético de cultivares, ele tem uma representatividade dentro da economia do país como um todo, não é? Sim. O que ele representa dentro da economia do Brasil, assim, como um todo? Eu acho que o exemplo mais evidente é com a introdução de transgênicos. A gente sabe que nós tivemos uma barreira absurda para a entrada do primeiro transgênico no Brasil. A Argentina adotou bem antes da gente, teve uma liberalidade muito maior que a nossa. Nós atrasamos absurdamente a entrada. E, porém, quando abriu, a coisa foi um crescimento estrondoso e rápido. Nós tivemos um delay, tivemos um atraso em relação às outras empresas. Ponto. Porém, hoje a gente recuperou esse tempo.
Mas só para você ter noção, o melhoramento com a incorporação hoje, você não sente mais esse degrau de produtividade, porque você trouxe o material da Argentina, as RR, as antigas Maradonas, que eram um diferencial de você ter trazido as cultivares para cá, entraram e produziam demais, falavam, nossa, cultivar é excelente. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer o melhoramento, e o melhoramento já está ajustado. Hoje ninguém fala mais em 12 anos de melhoramento. Hoje a pior empresa, mais lenta para chegar ao mercado demora entre 6 anos, no máximo 7. Quem é mais ágil e avança 3 gerações, até 4 gerações por ano, está fazendo isso em 5 anos. Então, um tempo que você tinha um ciclo a cada 12 anos, agora você tem 2 ciclos e meio. Então, o ganho do melhoramento é muito maior. Tá? Então, é todos esses pequenos detalhes de ajustes, de conhecimento, informação e oportunidades que as empresas têm focado demais para poder dar o ganho. E sem o melhoramento você não consegue ter esses ajustes, esse rumo. A primeira mudança mais drástica que eu vejo é, vocês já imaginaram, vocês voltarem a 15 anos atrás, 12, 15 anos atrás, todas as variedades eram determinadas. Alguém conhece alguma variedade determinada hoje? Acho que deve ter alguma coisa de ativa no mercado, se tiver. Talvez. Talvez, mas eu acho que com os Deus ela morreu. Pronto. Você não tem nem cultivar. Imaginar que o Brasil inteiro era plantado com cultivares determinadas e nós mudamos todo o contexto em 10 anos. Então essas são as mudanças que o melhoramento tem que estar trabalhando ativamente para fazer a correção de rumos e o ajuste no processo. O senhor falou no início que para a gente buscar uma cultivar antes era em torno de 12, 15 anos, hoje o processo é entre 5, 6, 7 anos. Como que isso mudou assim tão rapidamente? Como que, às vezes as pessoas estão nos ouvindo, como que isso foi acelerado de uma forma tão surpreendente, assim, de ser 1/3 do tempo? Bem, primeiro, a nossa escola muito veio da formação dos caras que trouxeram todo o conhecimento para a gente. Basicamente, o pessoal que foi fazer o mestrado e o doutorado lá fora nos Estados Unidos na década de 70. Isso é Dr. Romeu Kiel, Dr. Tuneu Sediyama, Leones, alguns grandes mestres aí, fantásticos profissionais, que foram lá fora, fizeram mestrado, doutorado, trouxeram esse conhecimento e adotaram isso como processo. Porém, com a entrada da iniciativa privada e a iniciativa privada olhando a parte financeira, precisamos ganhar dinheiro, precisamos movimentar e tracionar esse negócio, aí teve toda essa mudança de acelerar o processo. Porque se você parar para pensar, melhoramento é relativamente simples. É um delta, é uma diferença de produtividade dividido por um tempo de melhoramento. Eu posso fazer crescer a parte de cima. Eu posso falar, a seleção não é de 50 quilos, é de 100. Ou a diferença de seleção não é 100, é 200. Só que eu posso até dobrar em cima, mas se eu tirar um ano embaixo, sair de 12 para 10, meu ganho é absurdamente maior. E se eu cair de 10 para 5, é 1000 vezes maior. Então não é obrigatoriamente só trabalhar com delta de produtividade, mas também um tempo. Então quanto mais você faz o circuito rodar rápido, você vai ganhando no processo. E você trabalha nos 2 pontos, o ganho de produtividade e a diminuição do tempo do processo de melhoramento. Isso acelerou todo esse sistema. E aí entra para a aceleração você usar o inverno, que nos Estados Unidos eles não conseguem usar, porque lá eles têm neve e casa de vegetação. Para eles fazerem o inverno, eles têm que mandar para outros países. Então eles mandam para Porto Rico, mandam para Guiana, que fala a língua inglesa, que fazem o processo, ou até para a Argentina e devolve o material para lá, faz uma geração de inverno. No inverno nos Estados Unidos eles plantam no sul. Enquanto que nós, pelo clima não ter neve, a gente chega a fazer 3 gerações. Em algumas situações, na fase inicial, até 4 gerações por ano. Então isso acelera demais o processo de melhoramento e permite a gente ser muito mais competitivo. É basicamente isso hoje que todo mundo está fazendo. A gente falou antes como mudou muito o perfil das cultivares nos últimos anos, aí se me lembrar, 2010, 2000, por aquela época os materiais eram muito maiores, né? Hoje são muito menores.
Isso, além de ganhos de produtividade, nos ajudou também no manejo, principalmente doenças, insetos, enfim, que são muito dinâmicos no Brasil, pelo perfil tropical dele, de muito... O melhoramento, ele tem que ver as coisas mais à frente, né? Às vezes a gente está tendo alguma coisa aqui, mas pode ter problemas lá na frente, né? Como que o melhoramento faz essa não sei se podemos chamar de previsão, né? Mas digamos assim, antever os problemas que ainda estão por vir, né? Porque nós vivemos num país muito dinâmico em função do seu clima, né? Vamos lá, Pri. Alguns pontos importantes. O melhorista, antes de tudo, ele tem que ser um pouco visionário, tá? Ele tem que, certas horas, ser meio delirante. Ele tem que enxergar um futuro para daqui 5, 7 anos. Ponto. Se ele não conseguir visualizar o que é, ou estar atento ao que o agricultor pede, o que ele fala, a minha dificuldade é essa, o que você reclama do seu lado, se a gente não estiver atento a isso, a gente se perde. Então, o melhorista, se ele ficar dentro da empresa, fazendo o processo dele, dentro do quadradinho dele, ele vai ter uma limitação de visão de oportunidade. Quando ele sai fora e começa a ouvir o agricultor, o que ele está reclamando na ponta, ele começa a se atentar para coisas que é necessário. Por quê? Se você fizer uma análise crítica, o melhoramento traz 1,5% ao ano de ganho. Porém, se você fizer um ajuste de população bem feita, não uma indicação de região, você ganha muito mais que 5% de produtividade. Quer dizer, todo o trabalho de fitotecnia bem feito traz um ganho absurdo em cima de cada cultivar. E isso faz toda a diferença. Não é simplesmente achar o produto, é achar o produto e colocar nas condições que ele possa expressar o potencial produtivo. É muito mais complexo que isso. Se você parar para fazer uma conta só, bem absurda, tá? Só para vocês pensarem um pouco. A produtividade média Brasil, próximo de 60 sacos, 3.600 quilos. Ponto. Qual que é a produtividade de pico de um grande produtor, de um bom produtor? 80, 90 sacos. É o que ele consegue produzir. Poxa, mas já são quase 20, 30%. Acima é um ganho absurdo? É. Qual que é o recorde brasileiro de produtividade de soja? Quase 150 sacas por hectare. São 147, se eu não estou enganado, algo próximo disso. É menos de 150. Mas é um absurdo. É mais que o dobro, é quase 2,5 vezes a média brasileira. É um absurdo. E o pior, quer tomar um susto maior? Sabe qual é o recorde de produtividade lá fora? Nos Estados Unidos? 250 sacos. Isso é um mundo de soja. E o que nós estamos fazendo? Temos oportunidade de crescimento. E não é só melhoramento. Melhoramento é uma das chaves. E ela tem que estar atentando para isso. Ponto. E pequenas brigas que a gente tem que ter. A gente olha para a rusticidade, olha para a condição climática, lá. Só que a principal ponto, os ensaios têm que ser os melhores ensaios para as melhores produtividades e o foco é em cima disso. E depois, o agricultor no campo, ele vai ter que entender. Eu tenho que usar um biológico, eu tenho que usar que produto para controlar tal situação, eu tenho nematóide, eu tenho que doença, o que eu tenho que usar aqui dentro? Aí ele tem que fazer o dever de casa também. Então é parte do processo. Isso envolve desde qualidade de semente, que estande que eu estou colocando, se eu tenho a distribuição uniforme, se eu tenho problema de germinação, se eu tive, o que ele fez? O melhoramento resolve uma boa parte, mas sem um agricultor na ponta fazendo da maneira adequada, não vai ter resultado como deveria. A gente sempre, nas nossas conversas com agricultores também, a gente sempre traz isso, a gente tem que estar preparado dentro da nossa propriedade para atingir um pico. Não adianta a gente estar preparado para produzir 70 sacos e imaginar que vai colher 100, 120, enfim, e depositar toda essa expectativa em cima de uma cultivar, que nem sempre é ela que resolve o problema quando você tem outros problemas internos, né? Uhum. Então a gente também sempre traz como um alerta, né? Esteja preparado para colher 100 sacos, se o clima permitir, né? E a cultivar vai entregar. Não dependemos só do que o melhoramento, que é extremamente importante, faça tudo sozinho. Uhum. O Brasil, ele é referência em melhoramento de soja hoje? Ah, com certeza. Se você parar para fazer as contas, que nós começamos lá na década de 70, a levar a gente para lá para aprender o que é um processo de melhoramento, ter uma educação, um aprendizado que os pioneiros, quem desenvolveu a soja no mundo é os Estados Unidos.
Então a gente teve hoje, quantas pessoas você conhece que foi para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado? Ou o que eles chamam de sanduíche, uma bolsa sanduíche, que ele fica um ano nos Estados Unidos aprendendo as coisas lá para voltar para o Brasil. Então você tem um nível de formação muito superior ao que você tinha na década de 80 e 90. Os meus companheiros de trabalho da década de 80, 90 vão olhar e falar assim, a gente não teve essa oportunidade de ir lá fora aprender. Esse é uma rotina. Então você hoje tem uma formação excepcional das pessoas. Ponto. Só temos que trazer todo esse conhecimento para a nossa realidade, para a nossa situação e conjuminar toda essa informação da área de melhoramento com todo o trabalho de fitotecnia. Sem isso aí, sem a integração dessas coisas, não vai funcionar. Vou dar um exemplo bem clássico, que para mim é extremamente importante, que o Dr. Romeu e o Dr. Tadashi me falaram uma vez. Ele falou, Noril, a Embrapa só deu certo na década de 80 por um detalhe, porque tinha um melhoramento associado à parte de fitotecnia, principalmente fitopatologia. O Dr. Romeu e o Dr. Tadashi eram muito próximos e discutiam todo o tempo, toda a parte de doenças de plantas. E isso fez um ganho absurdo para o nosso processo de melhoramento, porque adaptar uma cultura que é de clima temperado ao clima tropical era um desafio gigante, e eles conseguiram corrigir esses detalhes técnicos. Então, essa associação foi fundamental para a Embrapa ter sido o que foi na década de 80 e 90. A partir desse momento, quando outras empresas vieram, visualizaram e trouxeram novas ferramentas, novos conhecimentos e que começaram a se destacar, e principalmente pelo foco resultados financeiros também. Temos que ter variedades produtivas para o agricultor gostar, querer plantar e eu poder ganhar dinheiro. Sim, no final de tudo, tem que ter remuneração para toda a cadeia, né? Sim. Como que foi, dentro desse contexto, como que foi essa adaptação da soja ao cerrado? A soja de clima temperado, né, mais sul, daí vocês começaram a levar ela lá para o cerrado, Mato Grosso, Bahia, enfim. Como que foi essa aclimatação da soja? É o desafio. Na verdade, é complicado e é simples. Se vocês têm noção do que você está fazendo de melhoramento, e você traz as cultivares e faz a seleção no seu local adequado, é possível de ser feito. É você saber quem você está cruzando e você começar a olhar oportunidades. E algumas coisas são casualidades. Desculpa falar isso, eu como melhorista falar casualidades. Por exemplo, cristalina. Cristalina foi uma casualidade. Pronto. O pessoal andando num campo, falando, mas essa UFV1, que era uma cultivar de porte extremamente limitado, tinha um material mais amplo, maior, que crescia mais, selecionaram as plantas e avançaram elas. E virou cristalina, que dominou o cerrado junto com o Dom. Foram as duas primeiras cultivares que entraram no cerrado e desbravaram o cerrado. E depois veio todas as outras empresas em função de muito dessas genealogias, com período juvenil, com ideias diferentes, período juvenil com materiais determinados. E esse aí foi o boom do crescimento para o cerrado, que permitiu você ter uma série de coisas de resistência e tolerância a uma série de problemas. E depois teve uma segunda guinada grande, quando veio os materiais via Argentina, materiais de crescimento indeterminado, com teto produtivo altíssimo. E esse teto produtivo veio indiretamente dos Estados Unidos, porque uma cópia, uma parte do germoplasma dos Estados Unidos estava na Argentina e foi implementado lá e usado para cruzamentos iniciais na Argentina. Depois veio para o Brasil. E esse daí deu a base genética de produtividade para o restante do Brasil hoje. Sim. Como que hoje a tecnologia é cada vez mais avançada, a gente vê assim no dia a dia da gente, como que isso impacta no melhoramento? Assim, cada vez as mudanças são mais velozes, cada vez a gente tem mais cultivares, mais biotecnologias, mais tecnologia. Como que isso impacta? Como que isso reflete no melhoramento? Complicado, tá, Thiago? É complicado, gente. Vocês não imaginam. Vocês imaginam que vocês têm que cuidar de uma coisa só. É fácil. Agora, imagina eu tenho que cuidar de um programa de Intacta, tenho que cuidar de um programa de I2X,
eu tenho que cuidar de um programa Enlist Conquesta. Isso vocês estão vendo só 3 programas, tá? Só 3 tecnologias. Ainda tem HB4, tem uma empresa chinesa chegando, DBN, com outros genes, a BASF com um novo gene de nematóide, a Bayer já olhando para CIP3, que é a nova ferramenta deles que eles estão trazendo, com um novo herbicida, com mais BT. Quer dizer, cada um deles necessita de investimento e trabalho. Cada um é um trampolim para a próxima geração. Então, é extremamente complicado você trabalhar, porque você não pode colocar todos os genes na mesma planta. Cada um tem suas diretrizes, seu comportamento, e tem que fazer uma série de ajustes. E também tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, nós não podemos chegar no mesmo pé de situação que está hoje o milho. O milho está numa situação muito complicada. O Pro4 e o VIP3 estão patinando para todo qualquer lado. E aí? Para onde nós vai? Como que está funcionando todos esses genes BTs? Tem algum gene BT na soja que difere? Qual deles? Soja tem VIP3? Até onde é importante ter o VIP3? Até onde que eu estou trabalhando com CRY1, CRY2? Então tem uma série de ferramentas. E aí eu acho que BT tem um complicador para a soja? Sim, mas é pequeno perto do problema maior, que é o problema do herbicida. Hoje o Roundup está com uma série de dificuldades, estamos vendo muitas ervas daninhas escapando, não estou falando só do amaranthus, estou falando de pé de galinha, estou falando de picão preto, uma série de ervas daninhas que estão escapando ao Roundup. Porém, você tem um outro herbicida, você vai falar, vou usar um Enlist, o 2,4-D. Beleza, vou usar o 2,4-D. Mas amanhã ou depois vai ter herbicida, ervas daninhas escapando desse herbicida. Então a gente tem todo um trabalho que a gente vai ter de fazer de rotação, não apenas de cultivares, mas de tecnologia para poder combater essas ervas daninhas. Provavelmente a gente vai ter que voltar a entender e aprender a trabalhar com alguns pré-emergentes ou pós-inicial. Então tem uma série de coisinhas aí que a parte de melhoramento vai ter que discutir com a parte de fitotecnia, todo esse ferramental aí que a gente pode utilizar. Então a gente negligenciou nos últimos anos e vamos ter que voltar a aprender a trabalhar um pouco melhor para garantir um pouco mais de estabilidade produtiva para o agricultor. Certo. Dentro desse contexto, a gente fala muito de melhoramento, a porta de entrada para o produtor de toda essa tecnologia, todo esse trabalho é a semente, né? Semente de qualidade, semente que vai levar tudo isso, e é um processo muito longo, muito oneroso, né? Para eu sair do melhoramento, demorou 12 anos, demorou 5, agora menos tempo. E para o produtor acessar isso não tem outro mecanismo que não a semente, né? E a semente pirata, ela só atrapalha esse processo, né? Eu vou fazer alguns comentários que alguns até podem ficar meio chateados comigo, mas para mim é muito claro. Eu vou relembrar uma coisa que eu falei num dia de campo há muito tempo atrás, eu nem me lembro quantos anos atrás. Eu estava num dia de campo e eu fiz um comentário que alguns ficaram muito chateados comigo. O primeiro grupo que entrou, eu agradeci, eu falei, obrigado vocês por pagarem o meu salário. Todo mundo ficou me olhando assim, como assim pagar o salário? Falei, gente, vamos dizer por que eu vou te explicar por que vocês pagam o meu salário. Eu sou um melhorista, eu trabalho na Monsanto, na época eu trabalhava na Monsanto. Meu salário vem dos royalties que é pago pelo produtor de semente. O produtor de semente tem que pagar um royalties para a minha empresa para ter direito à multiplicação. Ponto. É isso que garante o meu salário. Só que esse produtor de semente, ele tem que vender essa semente. Vai ter que vender um pouco mais caro, porque ele vai ter que pagar toda a cadeia por estar desenvolvendo uma tecnologia nova de ponta. Então, indiretamente, vocês foram convidados para o dia de campo porque vocês compram semente. Então, indiretamente, vocês pagam no salário. Agora, se você não compra, só salva a semente, não quer gastar absolutamente nada, você não paga o meu salário, não paga pesquisa, não paga nada. Você leva ao retrocesso. Isso é o que acontece quando você não paga nada. Você só quer ganhar, ganhar e ganhar. É uma coisa que eu falei lá naquele mesmo dia. Falei, gente, por mais que vocês na época tinham 1 milhão de hectares na Bahia,
Falei, vocês têm 1 milhão de hectares, é lindo, maravilhoso, qualquer um olharia como um baita de um potencial de mercado. Porém, o mercado real qualquer, 50% da área, 50% salva semente. De 1 milhão de hectares, apenas 500 mil hectares compra semente. Desculpa, Maranhão, Piauí, Tocantins, eu tenho 1 milhão de hectares também, nesses 3 estados, e 1 milhão compra sementes. Para que eu vou focar Bahia, eu não vou focar lá? Desculpa. É assim que funciona, é onde que dá retorno, que também temos que sobreviver. As empresas têm um investimento pesado para incorporar novas tecnologias, novas cultivares ao processo. E não só ela, o setor sementeiro é parte do processo, que você não vai contratar qualquer sementeiro para fazer a tua semente. Você tem que contratar os caras que podem realmente entender e fazer, porque tem uma série de técnicas aí que cada cultivar você vai ter que desenvolver. Algumas têm que retardar o plantio para poder colher numa condição melhor. Alguns você tem que até, como sugestão, plantar ela dezembro para janeiro em área irrigada para você colher no finalzinho de abril, começo de maio, que a temperatura cai e você consegue fazer uma qualidade de semente melhor. O uso de regulador de crescimento, dessecação no time apropriado para garantir qualidade. Se você se o cara não garante qualidade, o agricultor na ponta recebe uma coisa que não germina da maneira adequada. Se não germina da maneira adequada, fala, mas eu tenho 12 plantas, eu tenho 15 plantas. Tá, você tem 15 plantas por metro, espaçadas adequadamente ou aglomeradas em pequenos montinhos e que no final das contas te dá 5, 10% de perda de produtividade pela desuniformidade do material. Pensem um pouco nisso. Então tem todo mundo, um processo inteiro dentro da cadeia. Não é apenas um negócio só que funciona. Tem que funcionar toda a cadeia como em continuidade. Exatamente. E o que a gente pode esperar do futuro do melhoramento genético? Essa é uma boa pergunta que eu também gostaria de saber. Eu não sei se eu vou ter tempo de participar do futuro, que eu já estou há muito tempo no mercado, já estou há mais de 40, mas vamos lá, a gente vai brigar mais uns 10. Mas tem muita coisa nova acontecendo. Tem muitos novos conhecimentos aí que a gente ainda precisa provar. O que acontece? Muitas empresas já vêm trabalhando com o que a gente chama de genômica e predição de cruzas e tudo mais. São modelos matemáticos que prevêem cruzamentos, que vai dar mais resultado, como fazer melhor seleção, blá, blá, blá. Porém, todos esses processos ainda não deram o resultado esperado. Por quê? Quando a gente começou a copiar esses modelos de outras culturas, principalmente veio muito da parte animal, que a parte de predição de cruz na parte animal é fantástico, funciona hiper bem. Para milho funciona bem, para soja ainda está aquém do esperado. Então muitas empresas ainda estão se prendendo à predição de cruza, mas não conseguiram os resultados esperados e ainda estamos sofrendo. Talvez agora com inteligência artificial isso melhore? Provavelmente vai melhorar. O quanto? Não sei. Cada vez que eu leio sobre inteligência artificial, quando você faz a pergunta muito complexa, nem eles conseguem fazer nada demais do que a gente conseguiria fazer. Então, ainda temos muita coisa a provar. Não só na área de modelos de predição de cruza e também novos modelos estatísticos para acelerar esse processo e ser mais assertivo. Mas tudo isso aí só funciona com uma coisa: plantar direito, colher direito. Se você planta certinho, colhe certinho, até uma planilha Excel você consegue fazer uma seleção bem feita. Ponto. Não é a melhor ferramenta uma planilha? Não, não é, a gente sabe. Mas eu prefiro um plantio bem feito e uma colheita bem feita e usar uma planilha de Excel do que fazer predição de cruza em cima de um dado ruim, mal plantado, mal colhido, atrasado, mal conduzido. Um dado ruim, um dado podre, não me traz resultado confiável. Eu preciso de confiança. E confiança é um trabalho bem feito, de plantio, de avaliação e de colheita. Então tem tudo isso aí, na parte puramente técnica da área de melhoramento. Porém, além da área de melhoramento, a gente tem outras ferramentas chegando. Muito se diz, muito se imagina o que pode trazer a edição gênica. A ferramenta em si, o sonho é lindo, é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Agora,
transformar isso em realidade, eu não estou vendo acontecer na velocidade que deveria estar acontecendo. Só para vocês entenderem o que é edição gênica. Edição gênica é você só mudar um gene. Por exemplo, você pegar o japonês aqui com os olhos castanhos, falar assim, eu vou fazer o japonês, vou mudar um gene, vou dele virar olho azul. Já imaginou um japonês de olho azul, coisa mais linda? Não eu, lógico. Com certeza não eu, uma outra pessoa. Mas um japonês de olho azul seria lindo, maravilhoso, né? Simples, não é? Por que não está acontecendo na soja se eles sabem que pode fazer isso? Já estão fazendo até modificações, mas pontuais, e não conseguem trazer resultado. Você tem que descobrir o gene. E descobrir o gene e como mudá-lo, como expressá-lo. Você vai nocautear o gene, você vai sobreexpressar o gene, que gene que é, como é que ele funciona. E o pior que isso, tudo isso envolve dinheiro, tempo, esforço. E esse ferramental de edição gênica, apesar de ser mais aquém, mais barato, mas em tese mais simples de usar, você tem que saber o que você vai editar, o que você vai mudar. E o lado financeiro começa a ficar complicado. Por quê? Não existe proteção, não existe patente para esse gene editado. À medida que ele vai para o mercado, todo mundo pode utilizar. Ponto. No processo de melhoramento. E aí as empresas não vão ganhar dinheiro. Porque o que garante elas ganhar dinheiro é a patente. Sem visualizar dinheiro lá na frente, nem que seja daqui 5, 10, 15 anos, como é que o cara vai pegar o dinheiro dele e investir? Fica difícil. É o que eu falo para vocês. Vocês vão sair investindo milhões que você não tem, pensando que vocês vão ganhar o dobro ou o triplo daqui 10, 15, 20 anos. Se vocês não têm um sistema de capturar esse dinheiro, então fica difícil você investir. Então, toda essa alavanca a gente tem que entender dentro do processo, como as pessoas ou as empresas podem gerar um lucro para elas poderem investir mais, com mais assertividade e trazer o que a edição promete. A ferramental é maravilhoso, porém, entre o executar, o sonhar e o executar, ainda temos um espaço muito grande a percorrer ainda. Dentro ainda dessa questão, dentro das biotecnologias que vai vir resistência à efetiva a doenças, nematóides também, você acha que vem nesse sentido também? Ou vai ser muito mais em termos de tolerância? Como que caminha essa parte? Bem, vamos lá. Primeiro, tem várias empresas trabalhando hoje basicamente com transgênicos, que isto é, você tem patente. Sim. Então é o que todo mundo está focando. Basicamente o que você tem previsto a curto prazo. Já está liberado para o trabalho a campo do que a gente chama de CYP3 da Bayer. Tá? O que é o CYP3? Eles têm mais genes de BT e tem um gene chamado HT4, que também vai permitir resistência a 2,4-D. Ele resiste a 4 herbicidas. Tá? Glifosato, glufosinato, 2,4-D e mesotrione. Uhum. E o principal deles que eles vão olhar em cima de 2,4-D, porque é onde que está segurando boas ervas, as ervas daninhas que estão escapando. Ela vai se contrapor ao Conquesta. Pronto. Então, essa é o que deve sair no mais curto prazo via BASF, ou BASF, via Bayer. Tá? A previsão, se eu não me engano, é para 29, a previsão comercial. Além deles, tem uma outra empresa já trabalhando a nível de Brasil, mas ainda não passa um pouco mais lento, uma empresa chinesa chamada DBN. Eles também têm um glifosato glufosinato, que vai ser uma mistura entre o Liberty Link e o Roundup. Ainda tem que entender essa formulação, como é que vai funcionar no Brasil, em termos de controle de erva daninha, porque você tem que abrir um pouco a janela. Se você ficar na janelinha restrita do glufosinato, limita demais a janela, é uma semana, você teria que abrir um pouco mais essa janela de aplicação, para pelo menos um tempo maior, para poder ter efetividade para o controle de ervas daninhas. Então, ainda tem uma certa dúvida em relação à parte do herbicida. E eles têm um gene para BT, para lagartas, extremamente interessante, que é o VIP3, que ele dá um controle muito eficiente ao grupo de Spodopteras, que não é tão bom no CYP2, nem no I2X, nem no intacto. Então você teria uma melhoria aí, principalmente para algumas lagartas.
E existe uma tecnologia programada originalmente, inicialmente para 32, hoje já estão falando em 29 até 30, tá? O lançamento do gene que é da BASF, que é para controle de nematóides. Na verdade, ele vai controlar pratilencos e vai controlar cisto. Ele não é efetivo sobre meloidógeno, tá? Nematóide de galho ele não funciona, mas ele funciona para pratilencos e basicamente cisto. Parece com uma efetividade absurda. Os testes iniciais falam em aumento de 50% de produtividade em materiais suscetíveis a cisto e fala em controle de até 90% em pratilencos. É um absurdo. Então, é uma ferramenta que vai ser completamente disruptiva. Tá? O problema é que talvez aí tem que entender como é que vai estar a parte de controle de herbicida e de lagarta com que eles vão estar associados. Certo. Eu gostaria então que o senhor, se quisesse fazer mais alguma consideração final sobre nossa prosa, sobre nossa conversa. Só queria falar para vocês, agricultores, alguns pontos importantes. Melhoramento é uma parte da ferramenta extremamente importante. Ponto. Vou dar um exemplo até um pouco diferente. Melhoramento é o motor do carro. Ele é extremamente importante, mas sem uma caixa de câmbio, sem as trocas de marcha, sem os pneus, sem a aerodinâmica, sem o restante, não funciona. Não adianta você ter um motor, não vai ser só ele que vai fazer a coisa rodar. Quer dizer, tem todo um aparato de informação, de conhecimento e de cuidados que você, agricultor, tem que ter, que é fundamental. A escolha de uma boa cultivar associada a uma boa qualidade de semente, que vai permitir um estabelecimento da lavoura bem feito, um controle de ervas daninhas eficiente, o uso de alguns produtos biológicos para melhoria do processo seu, para melhorar não só a parte de controle de algumas doenças e minimizar alguns problemas, e também toda a aplicação de fungicidas e outros produtos durante a fase vegetativa e os cuidados todos na hora de colher. Não adianta melhoramento sozinho achar que vai corrigir o problema. Depende muito de vocês e do quem vocês compram a semente e das consultorias que vocês estão trabalhando. Olhem para isso, que com certeza você pode ganhar produtividade e, no final do dia, ganhar dinheiro, ganhar um pouco mais e ter um pouco mais de qualidade de vida. Agradecemos o Noril por ter vindo, nos presenteado com todo o seu conhecimento, e a todos que nos acompanham nas plataformas sociais. Até o próximo episódio.